Olá, discípulo de Cristo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, conforme vocês votaram lá no nosso grupo de mentoria, nós iniciamos uma nova série dentro da teologia sistemática, chamada Angelologia, o estudo bíblico sobre anjos e sobre demônios, sobre aqueles que servem a Deus e aqueles que se rebelaram contra Ele. E para começar, como tem muito conteúdo para falar sobre esse tema, nós vamos dividir falando sobre aquele que desperta muita curiosidade, dúvidas e até medo. Falaremos sobre os demônios. Quem são eles? Como surgiram? Qual a sua atuação no mundo espiritual e na vida das pessoas? Ao longo desse episódio, nós vamos olhar para as Escrituras e compreender o que realmente a Bíblia revela sobre esses seres caídos. Não para exaltar as trevas, mas para a gente conhecer a verdade e estarmos preparados para viver em vitória em Cristo Jesus. Amém? Então vamos seguindo, que hoje nós temos muita coisa para falar por aqui. Bom, a primeira coisa é nós entendermos a definição e origem. Os demônios, eles eram originalmente anjos. O que são anjos? Seres espirituais criados para cumprir propósitos divinos. Seres espirituais criados para cumprir propósitos divinos, que se encheram ali de orgulho e se rebelaram contra Deus. Então, pecando ali, deixaram a sua condição original e hoje continuamente praticam o mal no mundo. Em algum momento, entre o fim da criação que nós temos narrada ali em Gênesis capítulo 1, verso 31, e a tentação de Satanás a Eva em Gênesis 3:1, algo ocorre no mundo angelical, em que esses anjos se voltam contra Deus. Nós temos duas vezes ali no Novo Testamento alguns textos que eu poderia dizer que são textos-chave, que nos indicam esse ocorrido de forma bem clara. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 diz assim: Deus não poupou anjos quando pecaram. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Ainda no livro de Judas, ali no verso 6, ele diz: os anjos que não guardaram seu estado original, então perceba bem, nem sempre foram demônios, aqueles que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então o primeiro ponto é compreender que Deus cria tudo de forma perfeita. Os anjos são criados com propósitos santos, mas uma rebelião ocorre, de forma que pecam contra Deus, mediante o orgulho em seus corações, e faz com que Deus execute juízo sobre as suas vidas. Demônios nada mais são do que anjos caídos. É interessante que aqui em Judas 6, o autor ele nos diz que Deus os tem reservado em algemas eternas para o juízo. O termo algemas eternas é uma metáfora para a ação limitada dos demônios. Eles agem, mas têm poderes limitados pela soberania divina. Ok? Então, definindo, compreendendo essa origem, nós podemos ir adiante e agora falar sobre aquele que ouvimos tanto nas Escrituras, sobre a figura de Lúcifer ou a figura de Satanás. Tá? Podemos afirmar, meu querido irmão, biblicamente, que esses anjos caídos, os demônios, eles têm como príncipe aquele que nós chamamos de Satanás. O nome Satanás, ele vem da palavra hebraica Satã, que significa adversário. Um nome muito apropriado, aos propósitos vividos por ele. As Escrituras, elas também nos apontam vários adjetivos que o qualificam, que demonstram a sua operação aqui no nosso mundo. A Bíblia chama o inimigo, de príncipe das trevas, pai da mentira, acusador, serpente enganadora, príncipe da potestade do ar, entre outros nomes que apontam aí para sua qualificação.
No Antigo Testamento, nós temos textos que nos mostram uma possível referência à queda de Satanás, né? Textos que são proféticos e assim eles estão falando ao seu tempo, mas ao mesmo tempo podem estar comunicando verdades espirituais, associações sobre a queda de Satanás com o momento vivido ali por aquele povo. Em Isaías capítulo 14, do verso 12 ao 15, por exemplo, o texto diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração: Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, ou às profundezas do inferno, irá ao fundo do abismo. Uma clara referência bíblica aqui, de forma profética, à ação do inimigo em relação ao orgulho, à vaidade de querer ser Deus e assim a sua queda. Nós também temos um texto que nos aponta ali para o rei de Tiro, em Ezequiel, capítulo 28, do verso 1 ao 19, onde o profeta, falando sobre a justiça de Deus sobre aquele rei de Tiro, ele aponta de forma especial também para a possibilidade desse momento da queda de Satanás. O texto diz, e aqui vou começar a partir do verso 12, que ele diz assim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor, você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berílio, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Veja bem, essa palavra profética aqui, que nos aponta para algo muito mais do que aquilo que é humanamente ocorrido pelo rei de Tiro, mas para algo que nos evidencia um feito espiritual antes daquele tempo. Sendo assim, meu querido irmão, nós percebemos que o pecado que deu origem aos demais pecados, ou o primeiro pecado, aquele que Satanás cometeu, ou nesse contexto, Lúcifer, o anjo que portava a luz e agora porta as trevas, foi o orgulho. O orgulho deu vazão e a raiz a todos os outros pecados. É interessante que a igreja medieval, ela criou uma imagem deturpada de Satanás como aquele que é vermelho, com chifres, né? Com um rabo pontudo ali, um tridente nas suas mãos, uma imagem que se popularizou no mundo. Essa imagem, ela foi criada pela igreja sob o entendimento que se a sua parte mais vulnerável é o orgulho, atacar o orgulho de Satanás seria uma forma de mantê-lo distante. Mas a visão bíblica, ela nos passa, pelos textos lidos, que os desdobramentos de quem ele era
ou de quem ele é, né, aponta para sua beleza, para sua sutileza, para sua astúcia, para sua aparência estonteante, algo que vem como uma arma para todo o seu engano. Então, temos que ter o devido cuidado, né? Se achamos que o inimigo vai aparecer como esse bicho aí chifrudo, né? Que nos traz tanto medo. Bom, então, seguindo, nós podemos entender um pouco sobre a atividade de Satanás e dos demônios. O texto nos diz que Satanás pecou antes de qualquer ser humano. Então, isso empreendemos pelo fato dos textos lidos e de que ele é o próprio tentador ali no Jardim do Éden. O Novo Testamento ele também nos informa que Satanás foi homicida desde o princípio e é mentiroso e pai da mentira, João 8,44. Também nos diz que o diabo vive pecando desde o princípio, 1 João 3,8. Então, temos a partir dele a origem para tantos outros pecados. A estratégia de Satanás é demonstrada de forma muito clara na tentação de Jesus, não é mesmo? Ele chega a Jesus depois de todos aqueles dias de jejum, ou seja, no momento de maior vulnerabilidade, e tenta levá-lo a tomar atitudes de orgulho, atitudes que testavam o Pai ou quem ele era, e também atitudes que poderiam levar ao Cristo a uma ação idólatra, se dobrando diante dele, cometendo idolatria e assim recebendo como herança o mundo caído que está sobre o seu domínio. O objetivo de Satanás e dos demônios é de viver em oposição à obra de Deus. Sempre vão empreender esforços para fazer com que o homem peque. Aqui, temos lá a tentação do Éden, a tentação de Jesus e tantas outras. As táticas, meu querido irmão, envolvem engano, homicídio, todo tipo de ação destrutiva. Sabe por quê? Porque o pecado é uma clara afronta à santidade do Deus Todo-Poderoso, e é isso que eles querem. Todos nós, sejamos justos ou ímpios, servos de Deus ou aqueles que rejeitam ao Senhor, todos estão sujeitos a passar por tentações realizadas pelo nosso inimigo. No entanto, nós precisamos nos lembrar que eles possuem ação limitada por Deus. A história de Jó, por exemplo, é uma história que nos deixa evidente essa ação limitada. Jó, no capítulo 1, do verso 6 ao 12, o texto nos diz assim, olha só. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele, de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aqui temos a clara demonstração do agir do enganador. O Senhor disse a Satanás, e aqui do outro lado, o Deus soberano, que já sabe o desfecho da história. Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O que esse texto nos aponta? Que a atuação do inimigo, ela vai até onde Deus permite. Nesse momento, Deus permite que o inimigo toque nas coisas ao redor de Jó. Nós conhecemos essa história, mas não permite que o inimigo toque em sua vida. Então, a autoridade de Deus sempre limitará aquilo que os nossos inimigos podem ou não fazer contra nós. A ação, ela se limita de forma que há proteção divina sobre aqueles que o temem. É interessante que lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, o apóstolo Paulo, ele nos lembra que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel,
Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Isso é um alento para a nossa alma, saber que, embora sejamos tentados e possamos sofrer aflições por conta do inimigo, ainda assim, Deus está cuidando, está nos cercando com sua mão poderosa. Algumas perguntas. Os demônios podem prever o futuro? Bom, biblicamente eu entendo que não. O profeta Isaías deixa isso mais claro lá em Isaías 46, do verso 9 e 10, quando ele afirma assim, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, porque eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não foram feitas. Querido, a história se descortina apenas diante de Deus. Ah, pastor, mas e o caso da jovem lá em Atos 16, né? Nós acabamos de estudar aí na quarta-feira na igreja que ela tinha um espírito de adivinhação quando Paulo passa ali por Filipos, que ele até, expulsa aquele espírito daquela jovem escrava. Bom, a adivinhação nesse contexto não se refere à previsão do futuro, mas que ela dava conselhos e orientação que provinha do mundo espiritual, que influenciariam em lucros daqueles que assim agissem no futuro. Então, os seus donos faziam muito dinheiro através da vida dessa escrava, que tinha um espírito ali, um demônio de adivinhação. Bom, e pensamentos, pastor? Eles conseguem ler pensamentos? A Bíblia, ela não declara nada nesse sentido. Ela diz que Jesus conhece os pensamentos dos homens, Mateus 9,4, e que Deus também os conhece. Lá no Salmo 139, 2, um salmo magnífico, diz que tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes ou conheces o meu pensamento. Mas não há indicação que anjos e demônios possam fazer isso. Eu creio, meu querido, de forma concisa, que não tenham tal autoridade. No entanto, eles atuam trazendo sugestões e conduzindo a cada um de nós a pensamentos pecaminosos. Nós precisamos lembrar que nós estamos falando de seres milenares, que sabem identificar as fraquezas e as inclinações humanas. Eu me recordo de um trecho de um livro, e fica aqui a clara indicação, chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Apesar do nome, é um livro que nos apresenta coisas muito interessantes sobre esse processo de tentação do inimigo a cada um de nós. Um livro escrito por C.S. Lewis, onde ele retrata vários pontos, e um deles eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. Eu gostaria de compartilhar um recorte, um trechinho desse livro, que nos apresenta um pouco sobre essa atuação do inimigo, que, embora não leia os pensamentos, sabe ler cada um de nós pelas nossas atitudes. Diz assim o texto, abre aspas, certa vez tive um paciente. Quem está falando aqui? É um demônio falando sobre um paciente ou alguém que ele está tentando. Então, todas as vezes que ele falar, tive um paciente, ele está falando de um ser humano. Todas as vezes que ele se referir a alguém como inimigo, ele está falando de Deus. Estamos lendo na perspectiva de um demônio. Então ele diz, abre aspas, certa vez tive um paciente, um ateu convicto que tinha o hábito de ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto lia, vi que em sua mente um pensamento tentava levá-lo para o caminho errado. Ou seja, o caminho de Deus. O inimigo, é claro, estava ao seu lado nesse momento. Num piscar de olhos, vi todo o trabalho que me tomou 20 anos começar a ruir. Se tivesse perdido a cabeça e tentado ganhar pela argumentação, talvez tivesse sido derrotado. Mas não fui tão estúpido. Imediatamente ataquei a parte do homem que melhor controlava. Sugeri que já estava na hora de almoçar, dizendo-lhe que aquilo era mais importante que a comida. Tão importante, de fato, que a hora do almoço não é uma boa hora para se pensar sobre isso. O paciente pareceu bem mais contente, e quando acrescentei essas palavras,
Melhor voltar depois do almoço e pensar nisso com calma. Ele já estava se dirigindo à porta. Mal chegou à rua, venci a batalha. Mostrei-lhe um menino que vendia jornais gritando a manchete do dia, um ônibus de número 73 passando, e antes mesmo que ele chegasse ao fim da escada, eu o fiz ter a inabalável convicção de que quaisquer que sejam as ideias malucas capazes de ocorrer a um homem rodeado de livros, uma dose saudável de vida real já é o suficiente para mostrar-lhe que esse tipo de coisa simplesmente não podia ser verdade. Hoje, ele se encontra salvo na casa de nosso Pai. Ou seja, aqui no caso, ele se encontra no inferno. Veja bem, C.S. Lewis está trazendo aqui uma visão ou uma perspectiva do inimigo agindo, trazendo sugestões à mente do homem para que este homem pudesse deixar os pensamentos a respeito de Deus e viver a sua vida cotidiana. E depois cria situações que o mostra a vida real, para que ele olhasse para a realidade das coisas ou para o mundo caído e pensasse, realmente não há Deus, não há possibilidade de Deus. Então, veja bem, é possível explicar que a maioria desses fatos que parecem assim, o inimigo está lendo os meus pensamentos, é apenas a compreensão, ou melhor, uma leitura de quem nós somos, que o inimigo faz e tira conclusões através disso, nos levando a, através de sugestões, pensar coisas incorretas a respeito de Deus e também a respeito da vida. Um demônio, ele pode saber muito bem o que eu comi no café da manhã, simplesmente porque ele me viu comer. Não necessariamente porque ele está lendo os meus pensamentos. Bom, então vamos falar um pouquinho agora da atividade do inimigo através da história bíblica. Se olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que a palavra demônio não é muito usada com frequência. As referências, a sua grande maioria, estão destinadas ao momento de idolatria dos povos, aos erros de Israel ao se apegar a ela. Por exemplo, em Deuteronômio 32, 16 ao 17, fala que ao sacrificar a falsos deuses, o povo sacrificou a demônios. O salmista também, no capítulo 106, verso 35 ao 37, fala sobre as falsas ofertas feitas aos ídolos, que chegou ao ponto de muitos imolarem os próprios filhos aos demônios. Muito triste. Temos, ali também, em 1 Samuel 16, 23, uma referência a um espírito que perturbou Saul, ou seja, um espírito que Deus permitiu oprimir o rei Saul. No ministério de Jesus, já andando adiante, nós podemos destacar alguns movimentos muito interessantes sobre isso. Primeiro, é importante destacar, meu querido, o assombro das multidões ao perceberem a autoridade de Jesus para expulsar demônios. Marcos 1:27 retrata sobre isso, por exemplo. Percebemos também um novo marco na história da humanidade. Por quê? Porque ninguém havia vindo com tamanha autoridade sobre o mundo espiritual. Lucas 4, 31 a 37 nos fala sobre aquele momento que Jesus expulsa o homem possesso na sinagoga. Marcos 5,14 sobre o endemoniado gadareno, que Jesus expulsa a legião de demônios. Lucas 11,14 fala sobre Jesus expulsando o demônio mudo. Ou seja, a presença do Deus encarnado nos demonstrou uma nova dimensão espiritual sobre a autoridade sobre aqueles seres que aqui tanto atuavam. Na nova aliança, depois da morte, ressurreição de Cristo, nós vamos perceber essa autoridade, até antes de Jesus ressurgir, ela sendo passada aos 12. Então, primeiro aos 12, em seguida aos 70, e assim segue-se até os dias de hoje, a todos os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Se nós seguirmos mais na história, chegarmos ali em Apocalipse, por exemplo, nós vamos ver em Apocalipse 20 o panorama das últimas coisas, demonstrando que, veja bem, independente da linha escatológica, que em determinado momento a ação de Satanás será restrita por 1000 anos, creia como literal ou não, e um ponto importante é notar que mesmo preso,
O inimigo, ele há de agir contra os homens, mas de forma limitada, e que no final desse tempo, desse milênio, Satanás será solto, reunirá as nações para a batalha, mas será derrotado e lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tá? E uma pergunta: quais atitudes, então, revelam a ação do inimigo? O Novo Testamento, ele vai nos revelar de forma bem tranquila a influência demoníaca na vida das pessoas. Nos mostra que ele torna as pessoas cativas e cegas ao Evangelho. Escrevendo à igreja de Corinto, Paulo afirma assim, as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. As pessoas cegas, elas vivem em idolatria. E todo ato de idolatria que não é um ato de glória a Deus, logo é um ato de glória a um demônio ou a um ser criado. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 a 26, Paulo ainda afirma, olha só: Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. 1 João, capítulo 5,19 ainda diz assim, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Quais atitudes revelam as suas ações? O inimigo torna a pessoa cega ao Evangelho. O inimigo torna pessoas cativas emocionalmente. O inimigo pode tornar pessoas cativas fisicamente. O inimigo pode trazer depressões, ansiedades. Não necessariamente todas as depressões e ansiedades partem de uma ação espiritual, mas podem ser. O inimigo pode cegar a pessoa e fazer com que ela viva a idolatria ao dinheiro, à família, a tantas outras coisas que em essência são boas. O inimigo leva o ser humano a uma linguagem chula, uma linguagem contrária àquilo que Deus espera de homens criados para ser a sua imagem e semelhança. Então, diversas atitudes revelam a sua ação. Agora, uma pergunta de ouro que eu recebo muitas vezes: o crente pode ser possesso? Ele pode sofrer uma possessão demoníaca? Possessão, meu querido, significa chegar a perder total controle de suas ações, ao ponto de ter a sua vontade dominada por um demônio, não podendo, assim, essa pessoa decidir entre obedecer ou não. Bom, tendo essa perspectiva, eu não creio ser possível um crente genuíno, e aqui sublinho genuíno, tá? Reforço, aquele em quem foi gerada uma fé verdadeira, ser possuído. A Bíblia declara que nós somos libertos do império das trevas e transportados para o império do Filho do seu amor. E que já fomos ressuscitados com Cristo e libertos da escravidão do pecado, conforme Romanos 6 nos aponta. Em 1 Coríntios 1, 21 e 22, também em Efésios 1, 13 e 14, a palavra afirma que nós que cremos fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Agora nós somos templo do Espírito, habitação do Senhor. Por outro lado, veja bem, eu concordo que o crente pode sofrer opressão. O que seria opressão? Sofrer ataques do inimigo, né? Em alguns termos, né, de batalhas espirituais, dizem-se que podem ser lançadas flechas contra eles, passar por tentações, sofrer influências, mas jamais a perda total do controle. Jesus, ele dá autoridade para todos os crentes expulsarem demônios, mas não em seu nome, mas no nome de Jesus. Lembra lá em Atos 16, o apóstolo Paulo, repreendendo o espírito de adivinhação, não na sua autoridade, mas na autoridade de Cristo Jesus. Nos últimos anos, tem se falado sobre uma redução na manifestação demoníaca nas pessoas, tendo em vista, assim, o que nós vimos no passado. Mas a verdade é que o inimigo continua a agir. Mas penso eu, particularmente, que ele não precisa fazer grandes demonstrações assustadoras
mas no detalhe, nos detalhes do cotidiano, ele opera a levar o homem para longe de Deus. Uma medida muito mais efetiva que acaba levando tantas pessoas à perdição. Uma outra pergunta que recebemos: mas pastor, demônios podem curar? Meu irmão, creio que sim, viu? Nós percebemos tanto biblicamente quanto na experiência natural ocorrências em seitas e religiões que não pregam o evangelho de Cristo ministrando curas, libertações. Há uma referência lá em Apocalipse, no capítulo 16, no verso 13, em espíritos demoníacos como rãs e sapos, você pode ler lá o texto, que fazem sinais milagrosos. Isso deixa evidente que nem todo milagre procede de Deus. Por isso, precisamos estar atentos e sermos conhecedores da verdade revelada nas Escrituras. Meu irmão, nós não podemos ser movidos por sinais, mas sim sermos alicerçados na palavra de Deus. Veja bem, o mundo espiritual é uma realidade, mesmo que você não o veja. O inimigo usa tentações, dúvida, culpa, medo, confusão, doença, inveja, mentira, todas as estratégias possíveis para desvirtuar você, o crente, dos caminhos do Senhor e para que o incrédulo ele nunca chegue à fé. Ultimamente, com a manipulação do evangelho, nós vamos perceber algo que assim não é novo, mas que tem tomado grandes proporções por conta das redes sociais. Nós vamos perceber diversas pessoas se dizendo pastores, apóstolos, bispos e por aí vai, profetas, pessoas que têm uma boa retórica, muitas vezes colocam uma musiquinha de fundo ali que mexe com o seu emocional, pessoas que têm feito tantas outras acreditar em mentiras bem contadas. Então, muito cuidado. Apesar de todo o conteúdo benéfico que gera crescimento e conhecimento na internet, não seja pastoreado por pastores da internet. Existem muitos falsos profetas que ganham projeção, meu irmão. Nós poderíamos dizer aqui que os demônios, veja bem, eles são reais, estão operando e muitas vezes operando através de falsos profetas que afirmam sobre Deus, mas não o Deus revelado nas páginas da Bíblia. Muito cuidado, Satanás é um excelente marqueteiro. Tá bom? Para finalizarmos esse estudo aqui basilar sobre esse tema, eu gostaria de citar Mateus capítulo 16, verso 18, que nós temos aquela maravilhosa confissão de Pedro ali, diante da fala do mestre. E ele diz assim: olha, Jesus diz a Pedro, e eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é motivo de grande alegria, meus irmãos, porque embora exista sim a atuação do inimigo em nosso tempo, de Satanás e dos demônios, tentando nos levar à perversão, existe algo real, muito real, e que ocorrerá e continuará assim até o fim, que embora hajam grandes levantes, a Igreja de Cristo perseverará até o fim da história. Assim, finalizamos o nosso podcast de hoje. No próximo episódio, nós falaremos sobre os anjos, agora sim, os seres que não se corromperam, mas continuam servindo ao nosso Senhor. Ok? Então, te aguardo no próximo podcast. Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênçãos.